E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro, Querido John. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, Querido John. Autor, Nicholas Sparks. Editora, Arqueiro. Páginas, 202. Nicholas Sparks é um escritor, roteirista e produtor americano. Vários de seus livros entraram na lista de best-sellers do New York Times, com cerca de 115 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, sendo traduzido para mais de 50 línguas. Diversos livros do autor foram adaptados para o cinema e Querido John é um deles. John era um homem que quando jovem foi muito rebelde. Sua mãe morreu quando ele era muito jovem. John vivia apenas com seu pai, um homem taciturno e monossilábico. A relação de John com seu pai sempre foi muito difícil, já que não havia uma relação carinhosa entre os dois. Sentindo-se culpado por essa distância e tomado por um sentimento de solidão, John se alistou no exército. Depois do treinamento, ele foi enviado para servir na Alemanha. Em uma de suas folgas, John retornou para sua cidade natal para visitar seu pai. Para aproveitar o clima ensolarado, John foi à praia para surfar e conheceu Savannah. Ela estava fazendo trabalho voluntário para a igreja, construindo e reformando casas para os mais necessitados. Ele era tímido e não se abria muito, ela era uma garota que ainda estava em dúvida sobre o seu futuro. Os dois se conheceram e começaram a conversar e a compartilhar pensamentos e momentos juntos. Logo, os dois se apaixonaram. Os dois abriram seus corações e se entregaram de corpo e alma a essa paixão. Mas o tempo de licença de John estava chegando ao fim. O tempo de separação de John e Savannah estava se aproximando. John levou Savannah para conhecer seu pai, para que ela pudesse entender um pouco sobre o relacionamento dos dois. Como estudava psicologia na faculdade, Savannah revelou a John que seu pai tinha um transtorno do espectro autista. Essa nova informação mexeu com os sentimentos de John, que a princípio não aceitou esse diagnóstico, mas que com o tempo aprendeu a conviver. Durante o período em que esteve de serviço na Alemanha, John e Savannah trocaram inúmeras cartas. Nessas cartas, o amor dos dois era exposto em palavras de carinho e saudade. As palavras se tornavam ações sempre quando John ganhava uma nova licença. Contudo, ocorreu o ataque às Torres Gêmeas em 2001 e John foi enviado para o Afeganistão, sem previsão de retorno. O tempo, que até então havia sido um elemento para aumentar a saudade e o amor entre John e Savannah, se tornou o maior vilão do relacionamento. A distância aprofundou o fosso entre os dois. Certo dia, John recebeu a última carta de Savannah, onde ela dizia que estava apaixonada por Tim, seu amigo mais próximo. Finalmente a guerra acabou e John poderia retornar. Mas as coisas haviam mudado. Seu pai estava muito doente. Por conta de sua debilidade, e com o fim de sua licença se aproximando, John foi obrigado a interná-lo em uma casa de repouso. Levou seu pai, carregou ele no colo para colocá-lo na cama. Fez as pazes com ele, dizendo que o amava, e foi a última vez que viu seu pai vivo. Como estava na Alemanha quando seu pai faleceu, John não conseguiu sequer ir ao seu enterro. O tempo passou e John retornou à cidade. Mais velho e mais solitário, John procurou por Savannah. Descobriu que ela tinha se casado com Tim e vivia uma vida verdadeiramente feliz. Savannah ficou muito contente com a chegada de John naquele momento de sua vida, uma vez que Tim estava internado no hospital com um grave tipo de câncer de pele. O tratamento adequado era em outro hospital, com valores que Tim e Savannah não podiam pagar. O reencontro de John e Savannah é repleto de diálogos que voltam ao passado para revisitar antigos sentimentos. John ainda amava Savannah, como nunca deixara de amar. Mas ele entendia que agora ela estava casada com Tim. E que Tim estava doente e precisando da ajuda de sua esposa. John percebeu que Savannah estava frágil e vacilante em seus sentimentos. Ele poderia ter se aproveitado da situação e tomado de volta sua amada Savannah. Mas ele entendeu que a vida sempre caminha para a resolução dos problemas, e que se aquela resolução não era a que ele sempre desejou, era o que era. John entendeu que o que ele melhor podia fazer para Savannah era ajudá-la a recuperar a saúde de seu marido Tim. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso,
Colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.